acordei nessa madrugada pensando sobre o quanto Deus nos ama. Aliás, eu vou ter que ser sincero aqui. Primeiro eu pensei em mim. O quanto Deus me ama. Que amor é esse? Será que a minha mente finita, a minha razão, tem capacidade de pelo menos intuir a grandeza desse amor? E será que eu, com as minhas ações, com as minhas decisões, com aquilo que tenho feito, não tenho desprezado esse amor? E eu creio, o Espírito Santo me levou a uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia, no que diz respeito ao amor de Deus. Eu quero abrir, aliás, eu já abri, eu quero que você abra no profeta Jeremias, capítulo 31, no verso 3. Profeta Jeremias, capítulo 31, verso 3. Eram dias do juízo de Deus sobre a nação. Eles desobedeceram a Deus, adoravam ídolos, imagens de escultura, se prostituíam, cometiam injustiça social, se deram à escravatura, os ricos oprimiam os pobres. Até parece um país que eu conheço, que não vou mencionar qual. E Deus começou a mandar profetas. Isso não durante 1 ano, 10 anos, 20 anos. Foram 490 anos. Praticamente a história do Brasil, do descobrimento do Brasil. Esses profetas eram profetas da madrugada. Deus, nos últimos dias dos cumprimentos dessas profecias com os seus juízos, atestou contra eles, asseverou contra eles que os profetas madrugavam pregando a palavra. No templo, como Jeremias, que ia para a porta do templo, as pessoas chegando ao culto, ele dizia: não se fiem nesse fato de vocês virem na igreja como quem cumpre um compromisso religioso, como quem vai num culto, como quem vai numa missa. Os profetas iam nas praças, os profetas iam nas vielas, nas casas, os profetas iam no palácio do rei e bradavam com o rei. Mas o povo não quis se arrepender. O juízo de Deus teve que ser executado. O salário do pecado é a morte. Mas em meio a esse juízo, em meio a essas coisas ruins que estavam prestes a acontecer, e Nabucodonosor, com o seu exército, já tinha cercado Jerusalém, já tinha gente morrendo de fome, a pobreza crescente cada vez mais, as queimadas, a secura. O profeta Jeremias sente de falar algo para um povo que estava debaixo do juízo de Deus. E é por isso que eu falei há pouco que para mim é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Uma luz em meio às trevas, um raio de esperança naquela escuridão dos juízos de Deus. De modo que Jeremias bradou: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei e também com amável benignidade te atraí. Como todo profeta de Deus, verdadeiro, honesto, fiel, ele tinha sim uma mensagem do juízo, do julgamento, mas ele tinha uma mensagem da graça, uma mensagem do amor. E ele convoca aquelas pessoas, e hoje eu faço esse papel e eu trago essa mensagem. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: eu amei vocês com um amor eterno. Que amor é esse? Não é como o amor de verão dos apaixonados que começam a se gostar na primavera, vivem o fogo da paixão no verão, se esfriam no outono e se odeiam no inverno. Quantos casais você conhece que fizeram juras de amor no altar e hoje estão divorciados, brigando pelos espólios em pé de guerra? Às vezes o amor fraternal não
persevera. Você tem Caim matando Abel, você tem muitas vezes na igreja pessoas que saem, falam mal do pastor, falam mal da denominação. Permita-me a pergunta, pessoal, você é do tipo de pessoa que já saiu de uma denominação? Geralmente, isso é muito corriqueiro, é a denominação que a pessoa ouviu o evangelho, a denominação que a pessoa foi batizada, a denominação que a pessoa casou, a denominação em que o pastor consagrou seus filhos, é a denominação que ajudou, que colocou comida no prato da pessoa, e hoje ela sai aí e fala mal de todo mundo. Sabe por quê? Porque esse amor, o amor com o qual você amou aquelas pessoas, ou aquela denominação, ou aquele que foi um dia o teu pastor, não é um amor eterno. Agora, o amor de Deus é eterno. E quando o profeta Jeremias fala do amor eterno de Deus, nós temos pelo menos dois aspectos. Primeiro, a eternidade olhando ao passado. Nós somos amados por Deus antes da fundação do mundo. E eu fiquei pensando sobre isso. Deus me amou antes que eu nascesse. E sabendo de tudo, Deus onisciente e que sabe das coisas, Ele me amou apesar de mim, apesar de tudo que eu faria de errado. E eu sei das coisas que eu já fiz de errado. E mesmo sabendo quem eu seria, quando eu nasceria, antes da fundação do mundo, eu estive no pensamento de Deus, na intenção do coração de Deus. E Ele me amou com esse amor. Significa também, olhando agora para frente, para o futuro, que Deus nunca deixará de me amar. O amor eterno é o amor que me amou antes que eu nascesse e é o amor que me amará para sempre, pois nada nos separará do amor de Deus que está e que foi revelado em Cristo Jesus. Agora, vamos pensar para quem essas palavras estavam sendo dirigidas, com amor eterno eu te amei? Para um povo rebelde, para um povo desobediente, para um povo, me perdoe a expressão, prostituto, delinquente, transgressor e maligno. Talvez por essa mensagem, Jeremias pensou, se as pessoas não se comoverem por esse amor, por saberem o quanto Deus as ama, se isso não as constranger, como Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange, porque se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu fiz, se eu sei do que eu sou capaz, e aí vem uma mensagem do céu, de Deus, da eternidade, pela boca de um santo profeta, dizendo que Deus me ama e não me ama com um amor passageiro, não me ama hoje e me odiará amanhã, não me ama hoje e me dará as costas amanhã, não, Deus me ama com amor eterno. Então é possível que eu seja quebrantado, que eu seja constrangido. E eu gostaria que você pensasse nisso. Deus te ama tanto, 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 que mandou Jesus para morrer em seu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é assim que você vai demonstrar gratidão ao amor de Deus. É fugindo de Deus, é fugindo do propósito de Deus, é fugindo do chamado de Deus, é fugindo de ser uma pessoa santa, reta, íntegra, obediente e se esforçando todos os dias para agradar ao Senhor. Talvez por isso Paulo tenha declarado, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, ou seja, concluindo assim, que se um morreu por todos, inclusive por ele, Paulo, por mim, Fernando, por você, logo todos morreram, e ele morreu por todos nós, para que nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele, Jesus, que por nós morreu e ressuscitou. Essa é a sentença
que eu dou a mim mesmo. Eu preciso viver para agradar a Deus, porque Ele me amou demais. Ele me tirou do fundo do poço. Ele me tirou do império da morte, me transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Eu não posso brincar com isso. Ao mesmo tempo que esse amor eterno é revelado, ele também nos ensina que nós somos atraídos por uma amável benignidade. Você não sente teu coração sendo atraído a Deus? Por que você pensa nele todos os dias? Por que mesmo quando você está cometendo pecados, você está pensando em Deus? Por que a tua alma está triste pelas coisas que você tem feito? É porque no fundo você sente o poder dessa atração, desse chamado. Como diz o profeta Osés, eu os atraí com cordas humanas de amor. Você sente que há cordas invisíveis te puxando para Deus, mas você fica resistindo. Até quando? Até quando? Até quando você resistirá ao amor eterno? Até quando você dará as costas para Jesus? Até quando você adiará a volta? Você que já esteve com Deus, que já aceitou Jesus, já foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Você saiu, você parou de ir à igreja. Ai, pastor, o senhor não sabe as coisas que eu vi, que me aconteceram. Olha, eu vou lhe dar razão. Pressupondo que você é honesto, lhe dou razão. Eu acho que seria bom você nunca mais voltar naquela igreja, naquela denominação, estar com aquelas pessoas. Procure outra. E não precisava você ter soltado a franga também, né? Desculpa a expressão. Qual foi a culpa de Deus das coisas que te aconteceram? Deus não teve culpa nenhuma. Deus é bom em todo tempo, enquanto as pessoas são más, enquanto o pastor daquela denominação foi mau, foi, sei lá, negligente, ou te escandalizou, enquanto aquelas pessoas fofoqueiras ficavam falando mal de você, Deus estava com você. Bastava você continuar com Deus. Eu também, possivelmente, dependendo do que você me falar, eu também teria saído. E nem avisaria, mas abandonar, dar as costas, rejeitar um amor eterno, que está sempre me atraindo com amável benignidade, aí vou dizer uma verdade que vai lhe machucar agora, vai lhe ferir para lhe sarar. Você é pior do que aquelas pessoas, porque apesar de que aquelas pessoas são o que elas são, elas continuam lá na igreja, buscando, orando, e é bem possível que Deus esteja tratando com elas. Agora você, santarrão, santarrona, que se acha tão especial, você, bem você, justo você, que foi a vítima na história, se afastou de Deus. Parabéns, né? Parabéns. Que tonto que você foi, que tonta que você foi. Então, não rejeite mais o amor de Deus. Olha o que Ele te diz nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, dependendo da hora que você assiste, quem sabe numa madrugada. Eu amei você com amor eterno, eu te amei antes de você nascer, e eu vou te amar para sempre, para sempre. Eu dou provas do meu amor a você todos os dias, e eu estou te atraindo, eu estou te chamando todos os dias. O meu Espírito, a minha palavra, os meus servos estão te chamando para mim. Qual a resposta que você dará ao amor de Deus e à amável benignidade do Senhor? Fica com você a resposta, espero que ela seja a melhor possível. Amém?